Em Ribeirão, assunto da semana está sendo Felipe Melo. Né? O pessoal está participando com a gente através do Twitter, mandando mensagens, fazendo comentários, dando opiniões com relação a tudo que está acontecendo. E diante de toda esta, vamos chamar de celeuma, né, o Alexandre Matos resolveu também conversar com a imprensa. Né? Então nós vamos colocar aqui o que disse o Alexandre Matos. Ribeirão, que é a opinião do programa, vai falar a respeito dessa questão do Felipe Melo e a Helena vai trazer informações também. Vamos lá então com o Alexandre Matos. O que vem ocorrendo, primeiro a gente sabe que o Felipe é um grande profissional, é um atleta que tem um espírito de luta muito forte, espírito esse que a gente exige de todos os atletas que aqui estão. Isso aí é um pré-requisito que eu tenho dentro de mim, eu tenho esse espírito de luta. E eu queria que o torcedor compreendesse que muitas vezes o espírito de luta ele é demonstrado de várias maneiras, né? O Felipe tem a maneira dele e os outros atletas também. Muitos de programa de vocês, em vez de passar jogadas legais do Felipe Melo, passavam expulsão de 2010, uma expulsão de 2009. Mas ninguém passou na televisão o passe que o Felipe deu pro Robinho, ninguém passou pela televisão o troféu que o Felipe levantou na casa do Fenerbahçe, a Copa das Confederações, os títulos que o Felipe ganhou, as boas jogadas. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada, tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Após o jogo do Mineirão, o Felipe, ele fez vamos dizer, uma situação de desrespeito ao Cuca, muito forte. É natural que esse tipo de jogador, com a personalidade que tem o Felipe Melo, que é grande e forte, eles não se contentem com uma ou outra situação de não estar jogando. É natural. Conversei com o Cuca quinta à noite. Disse a ele o meu descontentamento, que o Felipe, eu iria conversar pessoalmente com o Felipe na sexta, dizer a ele que algumas coisinhas já haviam acontecido, inclusive já tinha uma multa aplicada naquele episódio ali com o nosso preparador físico. Não, aqui não tem jeito, aqui já era, com esse cara eu não trabalho, entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim. Mentiroso, falou uma coisa, até fica ligando pra imprensa falando um monte de coisa. Porque por enquanto eu tô falando, quando eu falar, eu vou rasgar ele no meio. Todos vocês conhecem o Cuca, não tem essa situação de covarde, nada. Todos vocês conhecem o caráter, conhecem tudo que passa pelo Cuca, mas a gente não pode aceitar uma situação tão forte que foi a pessoa, ao ser humano que todos vocês conhecem. Confesso que tem vários clubes interessados, vários, sabe? Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, todo mundo está interessado. Se algum clube, e aí já vai o recado público, quiser realmente o Felipe, que procure o Palmeiras, porque até hoje ninguém procurou. Se algum clube quiser, e não vai ser facinho, vai ser de acordo que seja bom para o Palmeiras, bom para o clube e bom para o atleta. Então a gente precisava se posicionar que aqui a gente tem ordem, aqui a gente prega o respeito. Ele se desculpou com o grupo, ele se desculpou com o treinador perante a minha pessoa e a do presidente, pediu desculpa ao presidente também, mas ele vai seguir um outro caminho. Isso é uma decisão tomada por mim, é o momento para isso. Ele precisa seguir um rumo diferente. A gente vai tentar da melhor maneira possível encontrar esse rumo junto, em conjunto com o Palmeiras, com ele, com seus representantes, com o novo clube. Aqui tem comando, ordem, aqui não é zona, aqui não é casa da mãe Joana, aqui tem quem olha e quem toma uma atitude, independente de quem seja. Nada é maior que a instituição. Gosto muito do Felipe como pessoa, gosto muito dele como atleta, mas primeiro a instituição. Ele e qualquer outro, ele e qualquer funcionário, ele e qualquer jogador, qualquer membro de comissão técnica ou dirigente. Primeiro a instituição. É isso que a gente está colocando agora aqui para o torcedor.
Alexandre Matos é executivo do Palmeiras, é quem contrata jogadores. É claro que existe aí o diálogo com o técnico e com o presidente do clube, que assina, óbvio. No caso do Felipe Melo, o Cuca não era técnico do Palmeiras quando o Felipe chegou para o Verdão. O Alexandre Matos disse: se algum clube tiver o interesse no Felipe Melo, o Palmeiras está aberto para negociação. Agora, o Felipe Melo tem vínculo com o time do Palmeiras, né, Helena? Tem vínculo até 2019, lembrando que ele só atuou em 5 partidas do Campeonato Brasileiro. Então, ele poderia disputar a competição com qualquer outro time da Série A. Pois é. Ele citou o Internacional, né? Que time da Série B ele também poderia se transferir normalmente para o Inter, que joga a segunda divisão. Ribeirão, não dá nem para questionar com você ambiente para o Felipe Melo chegar e ficar no Palmeiras, porque a questão não está mais no Palmeiras. Não está. E o áudio dele já fez a gente entender realmente que pelo Felipe Melo também não dá mais para trabalhar no Palmeiras. A situação, na minha opinião, estava sendo bem conduzida. Por quê? Não foi exposto ao público exatamente o motivo maior que fez o Cuca, a diretoria do Palmeiras, afastarem o Felipe Melo. A gente ficou sabendo de informações com fontes que estão lá dentro, mas isso não foi exposto pelo clube, oficialmente pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem atrapalhou a condução dessa situação foi o próprio Felipe Melo, com esse áudio que ele confirmou ontem ser dele. E ali ele já ofende o técnico Cuca, ele já parte para um outro lado, o lado da ofensa, que não leva a nada também. E mais, atrapalha e muito a imagem dele. Se ele acredita que um outro clube pode apostar no futebol dele ainda aqui no Brasil, acho que isso vai ficar atrapalhado em função de tudo que ele disse nesse áudio e do que está vindo à tona agora, depois que ele expôs tudo isso. Nós fizemos um pequeno balanço do Felipe Melo no Palmeiras, tempo de clube, ele chegou a 7 meses, foram 27 jogos, 2 gols, e nós temos o valor do investimento total no jogador até agora, 4,39 milhões. Duração total do contrato, como eu falei, é até dezembro de 2019. Lembrando que o Felipe Melo não compareceu hoje à Academia de Futebol nesta manhã, a gente viu a entrevista do Alexandre Matos, foi concedida na manhã de hoje, na atividade lá na Academia de Futebol, no centro de treinamento do Palmeiras. A equipe viajou nesta tarde, vão vir aqui para o Rio, para o jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E nesta tarde é que o Felipe Melo vai para lá, ele que está treinando em horários alternativos. Então ele não está mais treinando com um grupo, vai comparecer agora, à tarde, na Barra Funda, no CT, na Academia de Futebol. Pois é, vamos agora para as circunstâncias desta questão Felipe Melo fora do elenco palmeirense. Como a Helena já trouxe aqui todas as informações, ele é jogador do Palmeiras e tem contrato até 2019. O Felipe Melo disse que vários outros clubes têm interesse em contar com ele no elenco. E o Alexandre Matos disse que ainda não foi procurado por ninguém e que, se algum clube tiver interesse em contratar o Felipe Melo, é só conversar com o Palmeiras e tentar a negociação. Então, o primeiro clube que, inclusive, ontem nós cogitamos, buscando informação com o repórter Álvaro Loureiro, que estava no Ninho do Urubu, foi o time do Flamengo. E o dirigente do Flamengo falou a respeito de Felipe Melo. Então, vamos a este outro ponto da questão. Rodrigo Caetano. Não, aqui não tem jeito, aqui já era, aqui eu não com esse cara eu não trabalho, entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim, mentiroso, falou uma coisa, até fica ligando pra imprensa falando um monte de coisa, porque por enquanto eu tô falando, quando eu falar eu vou rasgar ele no meio, mas enfim, e agora vamos ver. Confesso que tem vários clubes interessados, vários. Nesse momento não. Nós aqui ficamos, né, felizes em saber que todo grande jogador deseja jogar no Flamengo, né? O Felipe é um jogador que tem a sua história aqui fora do país, e até particularmente eu tenho uma boa relação com ele, temos amigos em comum, mas quando a gente define assim em boas oportunidades no mercado, ela tem uma série de fatores, né, dentre as quais a necessidade, a questão financeira, o número de atletas na posição, uma série de coisas que a gente avalia em conjunto com a comissão técnica e com os demais integrantes da diretoria. Por isso que isso não foi ventilado até esse presente momento.
Pois é, então o Rodrigo Caetano, que é o dirigente do time do Flamengo, responsável, junto ao Eduardo Bandeira de Mello, que é o presidente, as contratações e as novidades que chegam no time do Flamengo. Mais uma informação com a Helena Calil com relação ao Felipe Melo. Exatamente, na mesma oportunidade em que ele confirmou que esse áudio realmente é dele, ele disse que, na verdade, não chegou nenhuma proposta oficial de nenhum clube brasileiro. Na verdade, o que chegou foram 2 propostas da Turquia e nenhum desses clubes é o Galatasaray. E na hora em que chegaram essas propostas, elas já foram recusadas de imediato. Então, pelo menos foi isso que o Felipe Melo falou após o vazamento do seu áudio de WhatsApp. Perfeito. E agora há pouco a gente ouviu do Alexandre Matos uma resposta que mostra como vai ser a sequência dessa novela agora. O Palmeiras não vai facilitar a saída do Felipe Melo. Por isso que eu falei há pouco que a condução estava sendo bem feita até aparecer esse áudio do Felipe que atrapalhou tudo. Eu acredito que, até em respeito ao profissional que o Palmeiras apostou no início do ano, o clube ia facilitar, quem sabe até pagando parte do salário para ele atuar em outro clube, né, para ele não ficar parado até o final do ano. Quem sabe facilitando um empréstimo até com um custo muito baixo para algum clube. Mas depois do que foi exposto ontem nesse áudio, acho que a situação complicou demais para o Felipe Melo. O Palmeiras não vai aceitar uma negociação tranquila para liberá-lo, a não ser que seja um pagamento integral de salário, um pagamento de multa para ele deixar o clube. Acho que o Felipe Melo acabou estragando muito do que poderia ser o futuro breve dele agora, o futuro ainda nessa temporada, para ele atuar em outro grande clube do futebol brasileiro. Quem apostar no Felipe Melo, quem quiser o futebol do Felipe Melo, acho que vai ter que negociar bastante e gastar muito dinheiro para tê-lo no time. Essa última frase eu acho que explica o que eu ia perguntar para você. Traduza para o pessoal que está acompanhando o programa, no seu entendimento, o que o Palmeiras quer dizer com não vai facilitar a saída do Felipe Melo. Eu acho que é exatamente isso que eu estava falando. Não vai liberá-lo facilmente por empréstimo, por exemplo. Tem muito clube que, quando tem um jogador que não está nos planos, empresta até pagando parte do salário. A gente vê vários clubes fazendo isso até em respeito ao profissional, para ele não ficar parado. Eu acho que o Palmeiras, nesse momento, não vai fazer esse tipo de liberação, a não ser que um clube que queira o Felipe Melo pague valor integral de multa, valor integral de salário. Acho que o Felipe Melo fez ontem acabou abalando a imagem dele perante o futebol brasileiro e também com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Pessoal que está em casa participa sempre do programa com a gente, né, Helena? Exatamente. Inclusive, ontem a gente já estava discutindo o futuro do Felipe Melo. Vocês estavam participando com a gente pela hashtag Boa Tarde Fox. Então, continuem e opinem sobre toda essa situação. Inclusive, torcedor palmeirense, a gente convida você para falar. Se é que tem algum lado, né? Não vou falar se você tá do lado do Cuca, Alexandre Matos, do lado do Felipe Mota, olha eu, meu companheiro de casa, Felipe Melo. Ou pra onde vai o Felipe Melo? O que será do Felipe Melo daqui pra frente? Então a gente tá vendo aqui, ó, todo mundo que participa com a gente pela hashtag Boa Tarde Fox, aparece é o pessoal que tá com a conectado carinha. com a gente. Exatamente, isso. Aparece com a carinha aqui na nossa tela. Você coloca a hashtag Boa Tarde Fox, você aparece por aqui e o pessoal já tá opinando. O Daniel falando que o Felipe Melo cairia como uma luva no Flamengo. Ele usou a hashtag Boa Tarde Fox, é por isso que está no nosso telão. Participe você também pelo Twitter. Temos mais opiniões? Temos. Ixi, agora tem letra, tem número, mas a opinião tá aqui registrada. Felipe Melo no Mengão já. E a foto do internauta que está participando também com a hashtag Boa Tarde Fox, também falando do Felipe Melo, Pitbull, que não está mais nos planos do Cuca. Anselmo, por favor, Mengão, não contrate este cara, mandem ele jogar a Série B. É a opinião do Anselmo, provavelmente um flamenguista, que não quer o Felipe Melo em sua equipe. O P. Pagnossin. A torcida do Palmeiras está do lado do Cuca, pois Felipe Melo mostrou não ter honra e nem caráter para vestir essa camisa. Mais uma opinião também pela hashtag Boa Tarde Fox. E o IMC Fla. Não quero Felipe Melo no meu Flamengo, porque imagina ele, polemizou com o Cuca, que tem nome. Imagina com o Zé, que está começando. Saudações rubro-negras. É o pessoal participando com a gente pela hashtag Boa Tarde Fox. Participe você também, deixa a sua opinião no Twitter, que você aparece aqui na tela do Boa Tarde Fox. Pois é, eu não comparo os técnicos, mas de acordo com essa última mensagem que leu a Helena, quando o Felipe Melo chegou no Palmeiras, o técnico não era o Cuca, era o Eduardo Batista. Porque avalizou a contratação dele, inclusive. Não estou comparando o Eduardo Batista com o Zé Ricardo, que foi a mensagem que chegou. Mas também não era um técnico acostumado a bater de frente com ninguém. Exatamente. O Eduardo Batista. Acho que o nosso telespectador que mandou essa mensagem tem muita razão no que ele disse. Acho que a questão da experiência acaba fazendo com que um técnico aceite mais ou não
as situações que o Felipe Melo acabava causando no vestiário, dentro do campo, na beira do gramado, e foi isso que atrapalhou a passagem do Felipe Melo. Além de o Cuca não querer o Felipe no time, aparentemente ele não via o Felipe Melo, aliás, ele confirmou isso, não via o Felipe Melo encaixado no que ele quer para o time do Palmeiras. Fora de campo, ele estava tumultuando o ambiente. Se é um técnico menos experiente, talvez não tenha a coragem de bater de frente, porque é um jogador de nome, é um jogador que é muito polêmico. Então, acho que o Cuca teve agora uma atitude que nem todo técnico teria. Pois é. Para substituir o Felipe Melo, o técnico Cuca já tem esse jogador no meio de campo e tem usado o Thiago Santos para fazer também esse papel, e o Bruno Henrique, como lembra aqui a Helena. E tem um outro jogador que falta retornar aos campos, que é o Moisés. E a gente fica em contato constante com o departamento médico para saber da situação do Moisés. Há uma semana atrás, um pouco mais, a expectativa é que ele voltasse na última semana de agosto, entre o dia 20 e o dia 30 de agosto. Mas nós acompanhamos os treinamentos do Palmeiras, principalmente na semana passada, e a gente já viu o Moisés treinando com bola junto com o elenco. Então pode ser que nós tenhamos uma surpresa. O Moisés pode aparecer antes desse período, sim. Não se descarta que ele possa jogar a Libertadores, essa partida do dia 9 contra o Barcelona de Guayaquil. Ele participou ontem de parte do coletivo entre os reservas do Palmeiras. Ontem só os reservas participaram daquela movimentação, e Moisés participou durante alguns minutos, já com a movimentação normal de um jogo de futebol, né? Porque um coletivo faz isso para os jogadores no treinamento. Até uma expectativa dele ficar no banco de reservas no próximo domingo. Já seria uma grande novidade para o Palmeiras, mas aí pensando justamente na Libertadores, a sequência contra o Barcelona. Talvez ele voltando a se concentrar com o time, pelo menos estando no banco de reservas, já faz o jogador ir voltando àquele ritmo normal, né, que o jogador tem de rotina de uma temporada. Com a volta do Moisés e todo o elenco de meio de campo, você pode mencionar quais são? Existe algum risco de o Palmeiras sentir muita falta do Felipe Melo? Eu acho que já não sentiria mesmo sem o Moisés. O Cuca já demonstrou claramente que não queria o Felipe Melo no time, ele não tem aquela velocidade e a pegada que o Cuca quer na equipe do Palmeiras, nesse meio campo, em termos de marcação e de saída de bola. Ele não tem mais aquela velocidade que ele tinha há alguns anos, quando a gente viu inclusive ele na seleção brasileira. Então o Felipe Melo já não estava nos planos do Cuca. Agora, então, depois de tudo isso, menos ainda. O Moisés pode entrar como um meia na função que vem fazendo Guerra, ou até o Rafael Veiga, ou na função de segundo volante, ali na vaga que tem sido do Bruno Henrique, do Jean em alguns momentos, ou até do Thiago Santos. Então ele vai ter agora os jogadores com as características que ele quer para o time do Palmeiras. O Felipe Melo não estava encaixando do jeito que ele queria.